Olá, eu sou o professor Rafael Margarido e hoje estarei trabalhando com vocês corrente elétrica na nossa disciplina de Física. Vamos lá. Dentro da parte de objetivos, iremos trabalhar conceitos históricos e atualidade, definir corrente elétrica e suas fontes, e também trabalhar os efeitos fisiológicos da corrente elétrica no corpo humano. Hoje em dia, temos o que? A dependência da energia elétrica, basicamente para resfriamento, um ventilador, um ar-condicionado, um computador, né, iluminação e principalmente a dependência de carregar aparelhos eletrônicos e até carros elétricos que está dominando hoje em dia, né? Mas isso tudo começou lá atrás, né? Começar a pensar lá que no século XIX ela começou como simples iluminação pública, né? Também considerando que o seu início teve lá por volta do século VI a.C., quando um cidadão chamado Tales de Mileto, ao esfregar uma pedra de âmbar em um pedaço de lã, ele observou que o que? Ele observou que aquele material tinha capacidade de atrair objetos leves, como pequenos pedaços de palha, poeira e fragmentos de madeira. Então, o Tales de Mileto, naquela época, esfregando uma pedra de âmbar nessa situação, ele descobriu algo que nós chamamos hoje em dia de eletricidade estática, né? Mas que ela foi se desenvolvendo a passar dos anos. Bom, a corrente elétrica ela é constituída por um movimento ordenado de partículas, que são carregadas, como os elétrons, através de um material condutor, né? Então, quando essas extremidades de um condutor, no caso material metálico ou outro tipo de material, elas são submetidas a uma diferença de potencial, né? Uma diferença de tensão existente entre pontos, ocorre essa movimentação ordenada de cargas. Tá? Então, lembrando que nós podemos fazer uma semelhança que o que ocorre dentro de um sistema de caixa d'água e tubulação. Temos toda a caixa d'água com seu volume de água, né, formando-se uma coluna d'água, e toda aquela pressão de água naquela dada situação. Uma tubulação ligada na extremidade mais baixa da caixa, quando você liberar a passagem de água, essa água ela vai descer através dessa diferença de pressão e vai ocorrer o liberamento dela. Então houve uma diferença de pressão entre o ponto mais alto da coluna d'água até o ponto mais baixo, onde está a saída da água, que é uma semelhança que nós podemos fazer como diferença de potencial da DDP ocorrendo com as correntes elétricas. Tá? Ocorre uma diferença de tensão de carga de um ponto ao outro, então ocorre esse movimento ordenado de cargas de um ponto ao outro de uma dada situação. Agora, tratando um pouco do sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. Então, lá no século XVIII, os fenômenos elétricos eles eram o quê? Atribuídos à existência de um fluido elétrico, no qual se deslocaria em torno de condutores. Tá? Então, Franklin, naquela época, ele propôs que o deslocamento desse fluido elétrico ele se dava por um sentido chamado sentido convencional da corrente elétrica, que era das cargas positivas em excesso para as cargas negativas que estariam em falta, dentro dessa ideia do Benjamin Franklin. Né? Mas o sentido real, como nós conhecemos hoje em dia, nós temos ela dada pelo lado do sentido negativo para o sentido positivo, que é o oposto do sentido convencional, lá proposto na época de Benjamin Franklin. Tá? Então, o sentido real foi com a descoberta do elétron, um elétron com uma carga negativa. Percebeu-se que, então, que condutores metálicos, os elétrons eles são os portadores de carga nessa situação, e eles se movem de um polo negativo para um polo positivo, e que é contra o sentido convencional proposto anteriormente. Mas se nós estamos falando de ordenamento, de movimentação de cargas, nós temos que falar do quê? Da intensidade da corrente elétrica e desse movimento dela. Tá? E para entender um pouco a respeito disso, nós temos que entender um pouco a respeito de fluxo. E fluxo, para entender uma ideia de fluxo, nós podemos fazer uma similaridade com as situações do nosso dia a dia. Numa dada rua, você pode saber mais ou menos o fluxo de pessoas que passam. Você faz esse levantamento através de um determinado tempo, intervalo de tempo, a quantidade de pessoas que passam por aquela determinada região. A mesma coisa acontece no deslocamento de veículos nas ruas. Você tem um determinado intervalo de tempo, você conta, faz o levantamento de quantos carros passam por aquele determinado
local que você determinou, aquele intervalo de tempo, tem mais ou menos um levantamento de qual que é o fluxo de carro daquela determinada situação. E a mesma coisa ocorre com as torneiras, né? Torneira normal que nós temos de saída de água, torneira de pia, lavatórios, né? Onde você tem a abertura de água, né? Quando você abre o dispositivo, a água ela vai percorrer aquele sisteminha e vai sair, né? Ou num balde, numa pia, num copo, né? E quanto mais tempo você deixar ligado, quanto maior o intervalo de tempo, maior a quantidade de água passa por ali. Quanto menor o tempo que você deixar aberta, menor a quantidade de água vai passar por ali, né? Então o fluxo da eletricidade, a gente pode determinar dela dessa mesma maneira, a intensidade da corrente elétrica. Então a intensidade da corrente elétrica ela vai dar justamente por isso, é a quantidade de carga elétrica que passa num determinado condutor, num determinado intervalo, num determinado espaço, né, por um intervalo de tempo, né? Então isso vai me dar o que nós chamamos de corrente elétrica através do seu fluxo. E a intensidade da corrente elétrica, ela pode ser calculada então através desse fluxo, né, através de uma razão. Em função do quê? Em função da sua quantidade de carga, ou seja, sua variação de Q, variação de carga, nosso ΔQ, dividido pela variação do tempo que você calculou essa passagem, esse fluxo de carga elétrica. Então nós vamos definir o I como corrente elétrica, esse I nada mais é do que a variação de carga dividido pela variação do tempo, né? Onde eu vou ter uma unidade de corrente elétrica, e essa unidade de corrente elétrica ela é calculada em função de ampere, né? Representado pela letra A, sendo que carga em coulomb e tempo em segundos, tá? Mas também a gente pode utilizar, né, o que nós podemos encontrar, uma situação onde nós vamos trabalhar com uma equação, né, a fórmula fundamental da eletrostática, né, que descreve a carga elétrica de um corpo como sendo o múltiplo de um inteiro, o nosso chamado Q igual a N vezes Z, né, onde a quantidade de carga total de uma situação, ela é dada através de um número inteiro, né, um múltiplo inteiro de um valor de uma carga elementar. Essa carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? E então a gente consegue encontrar o valor de uma carga total, né, uma quantidade de carga para trabalhar numa situação de corrente elétrica, ok? E se nós estamos falando de corrente elétrica, nós também temos que entender um pouco do funcionamento da corrente elétrica dentro do efeito fisiológico, né, em contato com o corpo humano, né? Então, são algumas situações que podem ocorrer, né? Não queremos que ocorra, mas numa situação de ocorrer, nós temos uma tabelinha aqui mostrando uma classificação de intensidade de corrente. Então, eu estou falando de MA, né, intensidade miliampere, né, baseado aqui num choque de uma tensão de 110 volts, tá? Uma duração de 0,36 segundos, né? São os dados dessa tabelinha, tá? Que ela te mostra que 1 miliampere você vai ter uma perturbação provável nenhuma, né? Um estado pós-choque também normal, não necessitar de salvamento, né? Um resultado final como normal, nada de grave acontece com você, né? Mas a partir do momento que essa intensidade ela vai aumentando esse valor, tá? Se aumentar aqui de entre 1 a 9, você vê que é uma sensação um pouco mais desagradável com o choque que você vai ter. Você tem um aumento de contrações musculares no seu corpo, né? Mas você acaba voltando ao normal, né, rapidamente, não necessário de choque, né? E isso, o resultado também, você tem um resultado final como normal. Deu um aumento, você já sentiu a tua musculatura, né, contrair, né, uma sensação nada boa, mas que também pode ser pior, né? Se você aumentando a intensidade entre 9 a 20, já se torna mais dolorosa, né? Você tem um aspecto de uma necessidade de uma respiração já artificial, dependendo do caso, né? E pode se restabelecer também, tá? Entre 20 a 100 ocorre já sensações já mais insuportáveis ao corpo, tá? Perturbações circulatórias, né? Graves, nesse caso. Também o caso de uma morte aparente, necessidade de respiração artificial, né? Também pode ser restabelecido ou pode se levar à falência, né? No caso, a morte. Tá? Maior que 100 mA, você tem já uma asfixia imediata, né? Uma morte também dentro do quadro de morte aparente, um salvamento também muito difícil, tá? E no caso é a morte também, ou, né, pode acontecer também de sobreviver à situação. Então, quanto maior é a intensidade dessa corrente elétrica, maior é os danos causados por ela que o seu organismo vai sentir, ok?
Mas não é só a corrente elétrica que ela vai causar danos ao corpo humano também, né? Ela pode ter algumas situações aplicadas dentro dos sistemas, do nosso sistema fisiológico, que são os efeitos fisiológicos, que são os efeitos terapêuticos, né? Dentro da fisioterapia. São tratamentos de lesões, reanimar pessoas com paradas cardíacas, no caso o choque elétrico, né? O que mais? Você tem os desfibrilador, né, que faz esse efeito do choque elétrico, né, que faz voltar ao batimento cardíaco. Tá? Você também tem situações, no caso de lesões na pele, que são tratadas através desse sistema. Né? Então, são várias situações, determinar o batimento cardíaco, são várias situações que nós podemos decorrer e utilizar a eletricidade ao favor, né, e ao bem até para o corpo humano. E aí, para o nosso dia a dia, né, nós temos inúmeros, né, aplicações dentro desse sistema, né, envolvendo corrente elétrica. No caso, o chamado efeito térmico, né, o efeito Joule, né, que é o efeito onde ocorre o quê? A eletricidade passando através no caso de um condutor elétrico, né, no caso de uma lâmpada elétrica, ocorre o quê? Ocorre o aquecimento daquele filamento, ocorre a liberação de calor. Mas também ocorre isso na dependência do quê? De você usar a eletricidade para aquecimento de água elétrica, aquecimento de um chuveiro, né, dentro de uma instalação residencial, para você fazer aquecedores, né, aquecedores elétricos dentro de residências. Você tem os sistemas para aquecer, no caso, a água. Então você tem uma infinidade de situações envolvendo o aquecimento, que são o chamado efeito térmico da eletricidade. Né? Outros luminosos, no caso a própria lâmpada, então, na lâmpada você tem a passagem de corrente elétrica, gera aquele aquecimento, aquele material ele esquenta e ele gera uma iluminação, libera uma iluminação, um brilho, né? E esse brilho ficou conhecido como as lâmpadas que nós temos hoje em dia numa grande utilização. Outra coisa também é o efeito magnético, que se usa a corrente elétrica para se produzir campo magnético, né? Esse campo magnético serve, como ilustra aqui na imagem, para puxar materiais metálicos. Né? Então nós temos a eletricidade dentro de um fator para nosso dia a dia muito importante. Então com isso chegamos à seguinte situação, nos deparamos com o nosso primeiro exercício. Né? O nosso exercício ele traz a seguinte configuração. Considere uma corrente elétrica de intensidade 2 A, então você já tem uma corrente elétrica de 2 amperes, né? Sabendo que a carga de um elétron, né, no caso que ele traz ali, né, a carga do elétron é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Né? Então ele te trouxe dois dados, ele pede para você encontrar alguma coisa em função desses dados. Né? Então vamos lá, letra A. A quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal, né, de um condutor, né, vamos pegar ali a seção transversal de um condutor, vamos fazer a leitura daquela situação em um intervalo de tempo de 5 segundos. Né? Então, está lembrando um pouco de fluxo, né? Corrente elétrica, fluxo de corrente ali naquela situação. Ele quer uma resposta ainda que você traga em função de uma notação científica. Né? Então, nós vamos ter que fazer esse cálculo e dar a resposta em função de uma notação científica. E na letra B, ele quer saber o quê? Em função do dado que nós vamos encontrar em cima, né, na questão alternativa A, qual que é o número de elétrons que atravessa uma seção transversal, né, considerando, né, um referido tempo. Né? Então ele tem essas informações para você calcular na letra A, em função dos dados que ele te deu, em função dessa seção transversal, encontrar então, qual que é o número de elétrons que você tem passando ali naquele fluxo. Né? Então vamos lá, vamos calcular. Então a primeira coisa que tem que fazer na letra A é justamente tirar as informações, tirar os dados e descobrir o que ele quer que você faça. Né? Então nós temos aqui a representação esquemática, né? Temos aqui uma situação de uma corrente elétrica passando por um condutor, temos aqui a representação dos seus elétrons em azul aqui na área de seção transversal, que foi cortada, né, para mostrar como é que funciona lá dentro, né, os elétrons caminhando, né, ordenadamente. E aí, né, dentro dessas informações que ele me trouxe, a corrente elétrica, o I igual a 2 ampere, a carga elétrica aqui eu quero saber quanto que vale, dentro de um intervalo de tempo de 5 segundos. Então você tem um intervalo de tempo e essa corrente. Vamos lá fazer o que ele está pedindo para nós. Né? Então, carga é I vezes ΔT, ou seja,
Dentro dessa função, carga elétrica é a corrente vezes a variação do tempo. Carga elétrica é a corrente que vale 2, o intervalo de tempo que eu tenho de 5 segundos. Carga elétrica é igual a 2 vezes 5 é igual a 10 unidades de carga elétrica Coulomb. Tá? Então eu tenho 10 coulombs, só que ele quer a resposta em notação científica. 10 é a mesma coisa que 1 múltiplo de 10 elevado a mais 1 Coulomb. Okay? Então eu tenho 1 vezes 10 a 1 Coulomb em função da resposta obtida em notação científica. Agora vamos para a letra B. Dentro da letra B, agora ele quer saber, em função daquela carga elétrica de 10 Coulomb que encontrou, qual que é o número de elétrons que atravessa a seção transversal desse condutor, no referido tempo que ele te deu de 5 segundos. Tá? Então é a mesma ilustração que nós temos, o fluxo de corrente elétrica passando por uma área de seção, né, uma seção aqui transversal, né, e aí, nesse intervalo de tempo, em função daquela carga que nós encontramos de 1 vezes 10 elevado a 1 Coulomb, ou seja, 10 coulombs, em função da carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Qual que é o número de elétrons, né, que nós temos naquela situação, naquele fluxo, né? Q é igual a N vezes E, a equação fundamental da eletrostática, né? Isolando o termo N, N igual a Q sobre E, né? Carga sobre a carga elementar. Então ficou 1 vezes 10 elevado a 1, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Faz a divisão de 1 para 1,6, 0,625 vezes 10, o de cima menos o de baixo, 1 menos 19, jogo de sinal, fica 20. Você vai somar os dois, então você vai ter elevado a 10 a 20 elétrons. Reajustando para ficar em notação científica, 6,25, deslocamento de uma vírgula em um número a vírgula, né? 6,25 vezes 10 a 19 elétrons. Então você tem 6,25 vezes 10 elevado a 19 elétrons, passando naquela situação, naquela seção transversal do condutor, naquele referido tempo informado lá anteriormente no começo do exercício. Okay? Então, dentro da letra A e da letra B, né, o nosso problema resolvido. Então, chegamos aqui ao fim da nossa aula sobre corrente elétrica. Espero que você tenha curtido, né, entender um pouco a respeito do conceito de corrente elétrica, entender as aplicações fisiológicas, a sua grande aplicabilidade, a dependência que nós temos hoje em dia da corrente elétrica e as nossas funções, né, basicamente, eu poder estar gravando essa aula com vocês, transmitindo esses assuntos, né, para vocês. Espero que tenha sido de agrado e tudo isso dependente, né, da nossa corrente elétrica. Sem ela não estaríamos fazendo isso. Né? Então, muito obrigado. Tchau, tchau.